Olá, meus amores, estamos de volta com mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós vamos estudar português. Mas antes de nós iniciarmos os nossos estudos, a tia gostaria de falar de amanhã, que amanhã é um feriado. E no dia de amanhã nós comemoramos o dia de Tiradentes. E Tiradentes, ele foi considerado um herói brasileiro, porque ele lutou pelos nossos direitos. Ele lutou para que o Brasil se tornasse uma república. E um tempo depois que isso se tornou possível, mas ele influenciou muito e não deixou de ser lembrado pelos seus atos, né, heróicos aí, pela luta pelo nosso país, né, de conquistarmos os nossos direitos, né, porque o brasileiro, né, o Brasil era um povo muito explorado por Portugal. Nós tínhamos que pagar altos impostos, nós não tínhamos direitos a trabalhar em indústrias, né, construirmos as nossas indústrias. E Tiradentes, ele se comoveu por essa luta e ele lutou pelos nossos direitos. Por isso ele é digno de ser lembrado aí, ser comemorado o dia dele. Tá certo? Agora vamos voltar para os nossos estudos. Então vamos lá. E lá na página 48 do livro de vocês, da matéria de português, e vamos estudar número de sílabas, tá certo? E o que são sílabas? Sílabas é um conjunto de sons pronunciados a cada abertura de boca, tá certo? A tia vai dar alguns exemplos aqui para vocês. Mas antes, eu vou explicar que as sílabas, elas possuem números, né? Possuem números de sílabas. Tem sílabas que possuem uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas ou mais. E ela é classificada por isso. Por cada número de sílaba, ela é classificada com um nomezinho. E quando possui apenas uma sílaba, ela é classificada como monossílabas. Quando possui duas sílabas, ela é classificada por dissílabas. Três sílabas, trissílabas. E quatro sílabas, polissílabas. Quatro sílabas ou mais, tá certo? E agora a tia vai dar um exemplo de monossílabas. Cão, não. Percebem? Possuem apenas um som. Nós abrimos a boca, ó, apenas uma vez, possuem um fonema. Então, ela é considerada monossílaba, tá certo? Agora a tia vai dar um exemplo de sílabas, tá? Alguns exemplos, ó. Caçar. A tia abriu duas vezes a boca, né? Então, elas possuem, essa palavrinha possui duas sílabas, certo? Então, ela vai ser uma dissílaba. Temos outro exemplo aqui, ó. Terra. Duas sílabas. Então, ela vai ser uma dissílaba. E não esquecendo daquela regrinha. Dois Rzinhos se separam e dois S's também. Tá certo? Agora a tia vai dar uns exemplos de trissílabas. Então, vamos lá. Árvore. Possuem três sílabas. Trissílabas. Outro exemplo. Almoço. Três sílabas, né? Então, vai ser uma trissílaba. Agora, vamos para as polissílabas. Proclamação. Quatro sílabas. Então, vai ser o quê? Uma polissílaba. Outro exemplo. Habilidade. Cinco sílabas. Então, quando possuem quatro sílabas ou mais, é uma polissílaba. Tá certo? Podemos ir para as atividades? Então, vamos nessa. Lá no numeral 8, está escrito assim: leia as palavras que nomeiam os seres da ilustração da página 41. Aí temos aí, ó, o cão, galo e raposa. Aí temos um quadrinho aí, com a palavra, com a divisão silábica e com a quantidade de sílabas. Então, lá, a primeira palavrinha é cão. A divisão silábica vai ser cão, né? No caso, tudo junto, né? Porque nós abrimos a boca uma vez. Cão, né? E aí vocês vão colocar lá na divisão silábica. Cão, quantidade de sílabas. Uma sílaba, né? Cão, ela é considerada uma monossílaba, né? Mas vocês não precisam classificar. Só vão colocar aí o número de sílabas, tá? Uma sílaba. Galo. Galo, a divisão silábicas, né? A divisão silábica de galo. E depois vocês vão colocar a quantidade de sílabas. Então, vocês vão colocar duas sílabas, escreverem aí, tá? Raposa. Raposa são três sílabas. Então, lá na quantidade de sílabas, depois que vocês separaram, né? Vocês vão colocar lá três sílabas. Ela seria
uma trissílaba, né? Mas não precisa colocar, tá bom? É só para te frisar aí. Agora, vamos passar lá para a página 49 dos livros de vocês. Vamos continuar aí. Separe as palavras e indique a quantidade de sílabas. Então, nós temos algumas palavrinhas aí, né? Mão, mão. Aí vocês vão colocar mão, vão separar mão, né? Mão, vírgula, uma sílaba. Floresta, floresta, vírgula, 3 sílabas. Matou. Aí separaram, coloquem vírgula para separar e colocar 2 sílabas. Fábula, 3, né? Vírgula, 3 sílabas. Novidade. Aí separaram novidade, vírgula, escrevem 4 sílabas, correto? Agora vamos lá para o número 10. Observe as ilustrações e faça o que se pede. Aí vocês vão escrever o nome dos animais, né? O leão já tá aí. Aí vocês vão escrever tartaruga, macaco, cigarra, sapo, rinoceronte, tigre, cegonha e tamanduá. Aí lá na A tá assim, identifique cada animal anotando os nomes, como a tia já falou aqui para vocês. E na B tá assim, agrupe os animais de acordo com o número de sílabas conforme um exemplo. Para ficarem mais fácil para vocês, vocês podem ir circulando cada sílaba, né? Lembrando lá de trás, lá do nosso primeiro ano, né? Aí vão circulando as sílabas para ficarem mais fáceis de vocês contarem e identificarem o número de sílabas. Depois que vocês fizerem isso, aí vamos lá. 2 sílabas. Nós temos leão, nós temos sapo, temos tigre. Lá no 3 sílabas, nós temos macaco, temos cigarra, temos cegonha. E lá no 4 ou mais sílabas, temos tartaruga, rinoceronte e tamanduá. Vocês vão escrever aí, tá? Separando as sílabas aí nos quadrinhos, tá bom? Agora vamos lá para a página 50 dos nossos livros. Lá na página 50, tá assim. Pinte os quadrinhos seguindo a indicação de cores das palavras da primeira linha e considerando o número de sílabas de cada palavra. Então, nós temos as palavrinhas e vocês vão pintar de acordo com a classificação delas. Se é monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. E vão anotar aí do ladinho, ó. Vocês vão anotar ali do lado de monossílabas, dissílabas. Vocês vão anotar a sílaba já separada, tá certo? Então, vamos lá. Guaraná. Guaraná é uma trissílaba. Então, vocês vão pintar de verde e já escrevem Guaraná lá na trissílaba, do lado da trissílaba já separado, tá bom? 3. 3 é uma monossílaba. Então, ela vai ser pintada de laranja. Mamífero. Mamífero é uma polissílaba, ó. Mamífero, porque possuem 4 sílabas. Então, vocês vão pintar de rosa. Triângulo. Triângulo possui 4 sílabas. Então, vocês vão colocar lá do lado da polissílabas, já separadas, e vão pintar de rosa. Céu. Céu é uma monossílaba, né? Coloquem lá do ladinho da monossílaba, lá naquele quadrinho, monossílaba. Escrevem céu. E aí, nesse quadrinho, vocês vão pintar de laranja. Inglês. Inglês é uma dissílaba. Então, vocês vão pintar de azul. Menino. Menino é uma trissílaba. Então, vocês vão pintar de verde. Cigarra. Trissílaba, aquela regrinha, os R's se separam, tá? A sílaba, terceiro ano, quando a gente separa a sílaba, as consoantes nunca vão ficar sozinhas. Para separar as sílabas, precisa ter uma vogal. Elas sempre vão ter uma vogal. Só para lembrar para vocês, tá? Agora vamos lá. Sofá. Sofá, vão pintar de azul porque é uma dissílaba. Natureza. Natureza vai ser uma polissílaba, vocês pintam de rosa. Brilho, vão pintar de azul por se tratar de uma dissílaba. Nó. Nó vai ser uma monossílaba, então vocês vão pintar de laranja porque possui apenas uma sílaba. Não esqueçam de escrever lá nos quadrinhos do lado da classificação de sílabas, tá certo? Chocolate. Chocolate vai ser polissílabas, né? Então, vocês pintam de rosa.
Ai, e falar em chocolate, vocês devem estar comendo muitos chocolates aí, né? Tenho certeza que a tia também tá comendo bastante. É muito bom, né? Então agora vamos lá para a próxima palavrinha. Música. Música se trata de uma trissílaba, então vocês vão pintar de verde. Rói. Rói é uma monossílaba, apenas uma sílaba, então vocês vão pintar de laranja. Jornal. Jornal, ela é uma dissílaba, então vocês vão pintar de azul, tá certo? Terminamos aí? Terminamos, né? Agora, lá pro número 12, tá certo? Então vamos lá, número 12. Leia o quadrinho e faça o que se pede. O meu chapéu tem 3 pontas. Tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu, tá? Aí na letra A tá assim. Há 2 substantivos nesse texto, identifique-os. Cadê os 2 substantivos aí que nomeiam coisas? Chapéu e pontas. Então vocês vão escrever aí. Chapéu e pontas na letra A. Vamos lá para B. Esses substantivos são classificados como? Eles são substantivos coletivos? Não, né? São substantivos próprios? Também não. Então, vocês vão marcar o X lá nos substantivos comuns. Eles são comuns, tá certo? Agora, vamos lá para C. Separe essas palavras em sílabas e indique a classificação quanto ao número de sílabas. Então, vocês vão colocar lá na palavra. Vocês vão escrever chapéu. Separação silábica, né? Chapéu. Separaram? Agora vamos lá. Número de sílabas. 2. Classificação de sílabas. Palavra. Pontas. Separação silábica. Pontas. Número de sílabas. 2. Classificação de sílabas. Então, terceiro ano, vocês aprenderam, né? Monossílaba, apenas uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. Polissílabas são 4 sílabas ou mais, né? O iniciozinho aí das palavrinhas já dão aquele spoilerzinho básico pra gente memorizar e lembrar, tá certo? Bom, terceiro ano, nossa aula termina por aqui. Desejo para vocês um ótimo feriado, tá? E nos encontramos na próxima aula, tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus.